bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 24. Nós já tivemos 2 estudos sobre Gênesis 24 e chegamos na metade dele. Estamos agora no versículo 27. Gênesis 24, versículo 27. Antes de continuar o estudo da Palavra de Deus, vamos buscar o Senhor em oração. Através do nosso estudo neste capítulo, vimos que o servo dependia de Deus, que ele orava por direção e orientação. Creio que nós precisamos também depender de Deus para tudo nesta vida. E muito mais ainda para compreender a sua palavra, porque é através da palavra de Deus que obtemos a direção do Senhor. Não quero depender da minha própria capacidade. Eu não tenho tudo o que é necessário para ensinar o livro de Gênesis. Por isso, eu quero depender de Deus. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez agradeço por tua santa palavra, pela palavra eterna, infinita, inspirada e inerrante. Te agradecemos porque o Senhor a tem preservado até os dias de hoje. Que a tua palavra possa ser uma bênção nas nossas vidas, que possamos ser edificados através do seu estudo. Senhor, que este programa possa ser para a tua honra e glória. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Gênesis 24, versículo 27. O servo finalmente encontrou uma noiva para Isaque. E no versículo 27 ele dá uma palavra de louvor e agradecimento, onde diz: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Sempre pare, amado, para agradecer a Deus por suas bênçãos e por suas misericórdias. Cultive a arte de ser grato, de agradecer a outros também por suas gentilezas. Eu tenho buscado fazer isso através da minha vida cristã. Creio que já escrevi muitas cartas agradecendo aqueles que me escreveram por sua bondade, por sua oração, pelo seu apoio, que é sempre muito apreciado. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e também a pessoa que faz algo para mim. Bom, vamos aprender isso no versículo 27. O versículo 28 diz: E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. Que coisas? Bem, que havia conhecido um homem que lhe havia dado um presente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro. E aqui está ela, com as pulseiras de ouro maciço e os brincos, e disse à sua mãe: Olha o que eu tenho. No versículo 29, você vai conhecer um homem esperto. É um típico homem de hoje. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. Labão será o tio de Isaque. Agora olhe cuidadosamente para os versículos 30 e 31, onde lemos: E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele homem, foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos, à fonte, e disse: Entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Que falso! Como ele havia preparado alguma coisa se o homem tinha acabado de chegar? Veja o que o deixou interessado, versículo 30. E quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã. Sim, versículo 29. E Rebeca tinha um irmão. E que irmão? Esperto, egoísta, interesseiro. Olhe bem para esse homem. Eu creio que às vezes podemos nos ver refletidos em personagens como ele. O que tinha interessado Labão não foi a viagem que o homem havia feito para encontrar uma noiva para Isaque. Nada disso. O que impressionou Labão foram os presentes que o servo deu para Rebeca. Labão não está particularmente interessado no pai, Abraão, nem em seu filho Isaque ou o servo Eliezer. Agora, o pai representa Deus. Isaque é a figura de Cristo e o servo é uma tipologia do Espírito Santo. Então temos o Pai, Filho e Espírito Santo. Labão não estava interessado em Abraão, o pai, nem tampouco em Isaque, o filho, nem no servo. Ele tinha interesse nas coisas materiais que ele tinha visto.
Não é esse o tipo de pessoas que encontramos hoje em dia? O versículo 30 diz: quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, foi ter com ele e disse: entra, bendito do Senhor. Que falsidade! As pessoas podem usar a linguagem bíblica usando o nome de Deus. Versículo 32 diz: então veio aquele homem à casa e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele, e os pés dos homens que estavam com ele. Isso mostra que o servo tinha levado homens com ele. Bem, viajando com 10 camelos, é claro que ele precisaria de ajuda. Por isso Abrão enviou alguns homens com Eliezer para ajudá-lo ao longo do caminho. Versículos 33 e 34. Depois puseram comida diante dele, ele, porém, disse: não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala então. E ele disse: fala. Então disse: eu sou servo de Abraão. Ou seja, ele disse: eu estou em uma missão. Tenho fome e aprecio a comida, mas meu Senhor me enviou para cumprir uma missão. E antes de tudo, eu quero dizer por que eu estou aqui. E ele fez isso de uma maneira que os outros ouviram e refletiram sobre o que o servo estava dizendo. Nos versículos 35 e 36 lemos: o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, mulher do meu senhor, deu à luz um filho a meu senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. Por isso é que vai interessar a Labão. O servo disse que seu senhor era um homem rico e tinha um filho. Versículos 37 a 41. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do juramento, quando fores à minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. Então ele disse: é por isso que eu estou aqui. E continua falando, versículos 42 ao 47. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho, no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou a água. E eu lhe disse: peço-te, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro sobre si e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber, e se não, também mo fazeis saber, para que eu vá à esquerda ou à direita. Ele disse: eu contei a minha história. Agora, cabe a vocês decidirem se eu levo Rebeca ou não. Bem, eu creio que os seus corações estavam preparados até um certo ponto. Creio que Deus estava preparando os seus corações, porque nos versículos 50 e 51 lemos: então responderam Labão e Betel e disseram: do Senhor procedeu esse negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma-a e vai-te, seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. Estes são os caminhos de Deus. Podemos ver que os seus corações foram preparados. Pense nisso por um momento. Eu creio que uma pessoa que está interessada em se casar, que realmente busca a vontade de Deus e ora por sua direção, ela saberá quando chega a hora certa, quando chega a pessoa certa. O coração dessa pessoa estará pronto e preparado para receber aquele que o Senhor enviou. Creio que esta é a maneira que funciona. Creio que isso também é verdade quando testemunhamos do Senhor.
Eu não creio que Deus quer que eu dê um folheto evangelístico para todas as pessoas que eu encontro na rua, ou pregue o evangelho em voz alta para todos que eu conheço. Mas creio que se eu começar o meu dia em oração, pedindo ao Senhor para me guiar, se Deus quiser que eu testemunhe para uma pessoa, Ele vai preparar o coração dessa pessoa. Esta é a maneira que Deus trabalha, amigo. Deus não é autor de confusão. Quantas vezes já ouvi pessoas cujos casamentos foram destruídos dizendo: bem, eu orei sobre isso. Bem, perfeito, você orou sobre isso, ok. Mas qual foi a resposta que você recebeu? Bem, parecia que essa era a coisa certa. Você realmente recebeu ordens de Deus? Orar a respeito de algo não é o suficiente. Desejar fazer somente a vontade de Deus é o fator importante. E creio que isso é realmente o que aconteceu aqui. Labão reconheceu o fato de que existe um Deus vivo. Ele reconheceu-o como o Criador e o único Deus. Por isso, o servo explica sua missão e Labão disse que sim, que estava tudo bem, e então concede permissão a Rebeca. Labão parece ser o homem que fala por esta família. Ouça o que ele diz no versículo 50. Do Senhor procedeu esse negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eu quero destacar isto aqui, porque eles dizem bem, quanto a nós parece ser de Deus, pode levar, Rebeca. Mas lembre-se que Labão é falso e está atrás de coisas materiais. No entanto, eles concordam que Rebeca vá com ele. Esta é a maneira como o Espírito Santo opera nos filhos de Deus. Temos a garantia, temos a promessa do Espírito, que quando nos aproximamos de Cristo, podemos ter certeza de que Deus nos dará exatamente o que necessitamos. Bem, o que aconteceu depois? Versículo 52, e aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. Esta é a segunda vez que ele faz isso. Vamos voltar para o versículo 26. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. Amigo, tome isto como nota. Isso é muito importante. Reconhecer que devemos sempre dar glória a Deus. Nós devemos sempre dar a Deus o crédito que Ele merece. O versículo 53 continua dizendo: E tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. Levantaram-se pela manhã e disse: Deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Vou fazer uma pausa aqui para fazer uma aplicação. Observe a tipologia da história. Muitas vezes, quando nos aproximamos de Cristo, enfrentamos obstáculos. Esta é uma história que mostra muitas tipologias. Abraão é um tipo de Deus Pai, Isaque é um tipo de Cristo, e o servo é um tipo do Espírito Santo. O servo vai para encontrar uma noiva para o filho. O Espírito Santo ganha pecadores para Cristo. Nós, os crentes, somos a noiva em Cristo, do qual Isaque é o tipo. E muitas vezes surgem obstáculos quando alguém está se aproximando do Senhor. E no versículo 55 vemos um desses obstáculos. O servo disse: Vou continuar minha viagem. Então eles disseram: Bem, já que você está com pressa, dê-nos 10 dias para despedir da Rebeca. Ainda não conversamos sobre tudo isso com ela? E o servo disse no versículo 56: Não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte a meu Senhor. Eu sei que o diabo vai colocar obstáculos quando o Espírito Santo está lidando com o incrédulo. Isso acontece com frequência. E devemos estar preparados para isso, amigo. Foi uma decisão difícil para Rebeca, mas foi feita na vontade de Deus. Versículo 58 continua: E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este homem? Ela respondeu: Irei. Lembre-se que isto não foi fácil para ela. Lembre-se disso. Esta é uma cena oriental. Aconteceu antes do nosso tempo, perto do início da humanidade. O homem estava na Terra por milhares de anos, neste ponto talvez 4.000 anos, e aqui temos uma família recebendo um convidado, um estranho. Cuidaram dos seus animais, cuidaram dos seus servos, os alimentaram, fizeram uma festa e deram boas acomodações. Ele disse a razão por que ele estava ali. Ele disse que tinha ido buscar uma noiva para o filho do seu senhor, para Isaque. E enquanto isso, Rebeca estava apenas escutando. E agora eles perguntaram para ela. Até agora ninguém tinha dito nada a ela, nem havia prestado muita atenção na Rebeca.
Mas agora seus olhos estão atentos. Eles lhe perguntaram: o que você acha? E ela disse: eu quero ir. Você já reparou que os homens a quem o Senhor Jesus chamou para serem seus discípulos tomaram a mesma decisão? Quando ele se aproximou de um coletor de impostos, ele disse: siga-me, e ele seguiu. Quando ele se aproximou de um pescador, ele disse: siga-me, e ele o seguiu. E Rebeca disse: eu irei. E assim eles enviaram Rebeca com o servo de Abraão e abençoaram Rebeca, dizendo no versículo 60, a nossa irmã, sê tu a mãe de milhares de milhões, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Bem, esta profecia já se cumpriu. O Espírito Santo veio ao mundo e está ganhando pessoas para Cristo. E a noiva de Cristo está quase pronta para encontrar o noivo. E assim nos aproximamos do fim da história. Versículos 61 a 67. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o homem. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem, do poço de Berlarói, onde habitava na terra do sul. E Isaque saíra para orar no campo à tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos, e viu a Isaque, e desceu do camelo. E disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se, e o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Ela se tornou o objeto de seu amor. Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Esse era um casamento de extrema importância. O herdeiro de Isaque iria ser o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, você pode ver aqui uma bela cena. Aqui diz: amou-a, se tornou sua esposa e amou-a. Querido amigo, o Senhor Jesus Cristo nunca deixou de amá-lo. Nunca deixou de me amar. No livro do Apocalipse, capítulo 1, temos uma bela imagem do que o nosso Senhor está fazendo por nós agora. Por favor, abra sua Bíblia no primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Há uma breve declaração interessante e informativa. Apocalipse 1, versículo 5, lemos: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele nunca deixou de nos amar. É por isso que a igreja nunca pode se divorciar de Cristo. Este é um casamento que vai durar para sempre. Isaque e Rebeca foram unidos pela graça, pela misericórdia e pelo poder de Deus em um casamento que nunca terminaria em divórcio. Esta é uma bela figura de Cristo e da igreja. Se a igreja pudesse se divorciar de Cristo, o crente perderia sua salvação. Mas de modo algum, Cristo se divorciará da sua igreja. E por quê? Porque ele continua a nos amar. Ele vive para interceder por nós e continuar nos amando. Esta é uma bela figura dos crentes como noiva de Cristo. E vamos ser revestidos com as vestes da justiça de Cristo. Nós fomos salvos, redimidos, justificados. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele foi crucificado para a nossa justificação, para que a sua justiça fosse imputada a nós. Vendo Rebeca, um homem se aproximando, perguntou: quem é ele? E quando ela soube quem ele era, ela disse: ele é para mim? Bem, a primeira vez que encontramos a Cristo, ele nos salvou e nós dissemos: ele é para mim? O Espírito Santo faz a obra que nos leva a Cristo. Lembre-se, amigo, ele sempre te amou e sempre me amou também. Eu espero que você conheça a Cristo. Mas se você nunca foi salvo, confie no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e o aceite hoje. Deixe ele entrar em seu coração. Deixe ele entrar na sua vida. Ele vai fazer toda a diferença neste mundo. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa hoje. Se você tem um casamento feliz, dê graças a Deus por isso. Se o seu casamento terminou em divórcio, ou se o seu cônjuge morreu, vá para o Senhor e diga: Pai, o que o Senhor quer que eu faça com o tempo de vida que me resta? O que é melhor para mim, Senhor? E Deus, amigo, mostrará para você o que Ele quer que você faça. Confie no Senhor. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos.
Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.